O ar no Rio de Janeiro pesava, denso e úmido como um segredo guardado por demasiado tempo. Na grande cozinha do casarão em Santa Teresa, os azulejos portugueses do século XIX pareciam suar, e o cheiro a café forte e a terra molhada do jardim invadia o espaço. Helena estava de pé junto à maciça mesa de jacarandá, a mesma mesa onde a sua avó, Amélia, a ensinara a ler, a desenhar e a distinguir o veio da peroba do da embuia. Aos 38 anos, Helena era uma restauradora de móveis, uma artesã que encontrava a sua paz no silêncio da madeira antiga e nas histórias que ela continha. O seu mundo era um de paciência, de camadas de verniz removidas com cuidado para revelar a beleza oculta por baixo. Um mundo que estava prestes a ser estilhaçado. 30 dias, Helena. É mais do que generoso. A voz da sua mãe, Isadora, era como o tilintar de cristais finos, bela, fria e frágil. As suas unhas, pintadas num vermelho impecável, tamborilavam ritmicamente na superfície polida da mesa. Vendemos o apartamento. O teu apartamento. Helena olhou para a mãe. Isadora, sempre impecável no seu vestido de linho branco, parecia uma figura deslocada naquela cozinha rústica e vivida. Ao seu lado, como um príncipe herdeiro à espera da sua coroa, estava Ricardo, o irmão mais novo de Helena. Ele abraçava a sua esposa, Camila, cuja barriga de 5 meses começava a desenhar uma curva suave sob o vestido florido. Não sejas tão dramática, Lena, disse Ricardo com aquele sorriso condescendente que ele aperfeiçoara ao longo dos anos. Tu mal estás aqui, sempre enfiada nessa tua oficina poeirenta. A Camila precisa de um lar de verdade, de estabilidade, especialmente agora, com o nosso filho a caminho. A gravidez de Camila, a mais recente e conveniente justificação para o universo se curvar mais uma vez aos desejos de Ricardo. Desde criança que era assim. Ricardo queria, Ricardo tinha. Helena aprendera cedo a não querer muito, a não fazer ondas. Ela levou a chávena de café aos lábios, o líquido amargo a ancorá-la na realidade surreal daquele momento. Saboreou o breve vislumbre de irritação no rosto da mãe, provocado pela sua calma inesperada. E decidiram que vender a minha casa era a solução? Perguntou ela, a sua voz mais firme do que se sentia. Tecnicamente nunca foi tua, retorquiu Isadora, deslizando uma pasta de documentos sobre a mesa. A sua expressão era a de uma jogadora de xadrez a anunciar o cheque-mate. Quando te mudaste para cá depois da morte da vovó Amélia, eu e o teu pai mantivemos os nossos nomes na escritura principal. Por questões fiscais, lembras-te? Era mais simples. O seu sorriso tornou-se predatório. Assinamos os papéis de venda para o Ricardo e a Camila ontem. Em 30 dias, eles serão os proprietários legais. Helena sentiu uma pontada fria no estômago, mas por cima dela, uma onda de clareza, límpida e cortante. Lembrou-se da última conversa com a avó, poucas semanas antes de ela falecer. Amélia, sentada na sua cadeira de balanço favorita na varanda, com os olhos ainda vivos e penetrantes, apesar da fragilidade do corpo, segurou-lhe-se a mão. As suas palavras ecoaram na mente de Helena com a força de uma profecia. Eles vão tentar tirar-te isto, minha neta. A tua mãe nunca me perdoou por não lhe ter entregue o casarão quando ela se casou com o teu pai. Ela vê estas paredes como um direito de nascença, um símbolo de status. Ela não vê a alma, a história que nós, as duas, cuidamos. O casarão. Uma bela construção do final do século XIX, dividida em 2 grandes apartamentos independentes e uma edícula nos fundos. A família de Amélia era dona da propriedade há gerações. Isadora crescera ali, convencida de que um dia tudo seria seu. Mas Amélia, que via o mundo com uma clareza desconcertante, tinha outros planos. Eu sei o que fizeste com o dinheiro que te dei para a tua viagem de estudos, dissera Amélia naquele dia, observando Helena a lixar com cuidado uma perna de uma cadeira Luís XV. Investiste em ferramentas, em cursos. Construíste algo com as tuas próprias mãos, algo real, não como os negócios do teu irmão, que evaporam como perfume barato, ou os sonhos de socialite da tua mãe. Nesse dia, Amélia entregou-lhe um envelope pesado, selado com cera. Guarda isto, Helena, não digas uma palavra a ninguém. Chegará o dia em que saberás quando o usar. Confia no teu instinto. Agora de pé na cozinha, enfrentando a traição da sua família, Helena podia sentir o peso daquele envelope, guardado a 7 chaves na gaveta de uma cômoda que ela própria restaurara, no seu quarto no andar de cima. Sabem, disse ela, a sua voz surpreendentemente nivelada. Acho que temos alguns assuntos a esclarecer. Ela virou-se e caminhou para fora da cozinha, subindo a escadaria de madeira que rangia sob os seus pés, como um velho amigo a suspirar. Ouviu os murmúrios impacientes atrás de si. Isadora sempre desaprovou a forma como Helena vivia, a sua oficina, a ocupar o que deveria ser uma sala de estar elegante. Regressou com uma pasta de couro envelhecido, gasta nas bordas, mas imaculadamente organizada. Colocou-a sobre a mesa, ao lado dos documentos brilhantes da sua mãe. Antes de falarmos da minha desocupação, disse Helena, abrindo a sua pasta. Talvez queiram dar uma vista de olhos a isto. O que é isso?
Perguntou Camila, a sua voz um sussurro. Era a primeira vez que ela falava. Parecia genuinamente confusa, a mão a proteger instintivamente a barriga. A verdadeira escritura pública de doação, respondeu Helena calmamente, colocando o documento amarelado sobre a mesa, a caligrafia ornamentada do notário, as assinaturas firmes, o selo oficial, e a prova de que a edícula dos fundos também me pertence. Isadora empalideceu enquanto lia. O seu rosto, normalmente uma máscara de controlo altivo, começou a desmoronar-se. A linguagem legal era inequívoca. 2 imóveis, a totalidade do casarão, doados em vida a Helena de Almeida Campos por Amélia de Almeida Campos, 3 anos antes da sua morte. Uma doação com reserva de usufruto vitalício para a doadora. Com a morte de Amélia, a propriedade plena e irrestrita passara para Helena. Assinado, selado, registrado. O apartamento nunca pertencera legalmente aos seus pais. Amélia, na sua infinita sabedoria, deixara-os como administradores do seu usufruto, para manter uma paz precária, uma ilusão de controlo que agora se desfazia em pó. Isto não pode ser, gaguejou Isadora, a sua compostura a estilhaçar-se. Isto é uma fraude. Oh, pode sim, assegurou Helena. O Dr. Monteiro, o advogado da vovó há 40 anos, tratou de tudo pessoalmente. Ele tem cópias de cada documento, de cada avaliação psicológica que atesta a total capacidade mental da vovó na altura. A menção do velho e respeitado advogado fez a sua mãe recuar, como se tivesse sido atingida. Acho que deviam verificar a legalidade da vossa venda. É bastante difícil vender algo que não vos pertence. Ricardo arrancou os papéis das mãos da mãe, o seu rosto a ficar vermelho de raiva. Tu sabias disto o tempo todo? Deixaste-nos ir em frente com a venda. Eu descobri os vossos planos há algumas semanas, confessou Helena. Uma amiga no cartório achou estranho o movimento e avisou-me. Mas, como a vovó dizia, às vezes tens de dar às pessoas corda suficiente para elas se enforcarem. Eu queria ver até onde a vossa ganância vos levaria. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante de uma cigarra no jardim. Camila sentou-se pesadamente numa das cadeiras, o olhar perdido no chão de ladrilhos. Isadora continuava a encarar os documentos, como se a sua força de vontade pudesse incendiá-los. Devias ter nos dito, disse finalmente a sua mãe, a voz a tremer de fúria contida. Assim como vocês me deviam ter dito que estavam a vender a minha casa por trás das minhas costas. Retorquiu Helena, o gelo na sua voz a quebrar-se finalmente, revelando a dor por baixo. A casa onde vivi durante 10 anos. A casa onde cuidei da vovó nos seus últimos meses, quando nenhum de vocês quis ter o trabalho. As memórias vieram numa torrente, as noites em claro, a tentar equilibrar o seu trabalho de restauração com os cuidados de uma idosa doente. Ricardo, demasiado ocupado com mais um dos seus esquemas para enriquecimento rápido. Os seus pais, convenientemente, em viagens de negócios prolongadas durante os meses mais difíceis. Helena colocara a sua vida em pausa, enquanto eles viviam a deles, seguros na crença de que o casarão seria, por fim, o seu prêmio de consolação. E o que é que fazemos agora? Perguntou Camila, a voz frágil. Nós já vendemos o nosso apartamento no Leblon. O dinheiro está em calção. Helena sentiu uma pontada de pena por ela. Camila sempre fora arrastada pelas correntes da família, desesperada por agradar, por pertencer. Eu não sou um monstro, disse Helena, a sua voz a suavizar-se ligeiramente. A edícula nos fundos está vazia. É mais pequena, claro, mas tem 2 quartos. Eu ia começar a restaurá-la no próximo mês. Vocês podem alugá-la, pelo preço de mercado. Alugar? Explodiu Ricardo. Da minha própria irmã, tu queres que eu te pague renda? Preferes procurar outro sítio em Santa Teresa com este orçamento? Perguntou Helena impassível. Os preços dispararam. Um apartamento de 2 quartos, mesmo um que precise de obras, custará o dobro do que estou a pedir. Considera isto um desconto familiar. Isadora levantou-se abruptamente, as mãos a tremer, enquanto juntava os seus papéis inúteis. Isto não vai ficar assim, Helena, sibilou ela, mas a ameaça soava oca. A vovó não tinha o direito. Ela tinha todo o direito, interrompeu Helena, a sua voz a ressoar com uma autoridade que ela não sabia que possuía. Este casarão era o seu legado, e ela escolheu a quem o deixar. Agora, se me dão licença, tenho um encontro com um empreiteiro. Vamos discutir a renovação do telhado e a instalação de um novo sistema de segurança. Prioridades. Ela observou-os a sair, um por um. Ricardo não olhou para ela. Isadora lançou-lhe um olhar que misturava ódio e uma estranha réstia de derrota. Camila foi a última a sair. Hesitou na porta, como se quisesse dizer algo, mas depois abanou a cabeça e seguiu os outros. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo instalou-se na cozinha. Helena caminhou pela casa, tocando nas paredes que ela e a avó tinham pintado juntas, nos móveis que ela salvara do esquecimento. Foi até a janela da sala, a mesma de onde tantas vezes tinham visto o pôr do sol a pintar o céu sobre a baía de Guanabara. No seu quarto, abriu a gaveta da cômoda e retirou o envelope de Amélia. O documento principal já não estava lá, mas restava uma carta, escrita com a caligrafia elegante da avó. Lembra-te, minha neta, dizia a carta.
Por vezes, a melhor vingança é estar preparada, e por vezes, o maior presente que podes dar é permitir que as pessoas enfrentem as consequências dos seus próprios atos. Sê forte, sê justa, mas acima de tudo, sê a guardiã deste lugar, não apenas das paredes, mas do espírito dele. Helena sorriu, uma sensação de paz a instalar-se no seu peito. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Podemos falar sobre a edícula? Só nós, as duas. Camila. Talvez, apenas talvez, algo de bom pudesse nascer daquelas cinzas. Mas primeiro, o sistema de segurança. Como a vovó Amélia dissera, estar preparada significava permanecer preparada. Lá fora, a cidade do Rio de Janeiro pulsava com vida, alheia ao drama que acabara de se desenrolar naquela cozinha. Helena tinha trabalho a fazer, um legado a honrar e uma família a manter a uma distância segura. Mas naquele momento, ela estava simplesmente de pé na sua casa, na sua cozinha, e permitiu-se saborear a vitória silenciosa de ter reclamado o que era seu por direito. Os dias que se seguiram foram uma tempestade de emoções contidas e manobras veladas. O primeiro a ligar foi o seu pai, Afonso, que previsivelmente estivera a jogar golfe, e completamente à margem durante o confronto inicial. A tua mãe está inconsolável, Helena, disse ele, a sua voz carregada daquela familiar tonalidade de desapontamento paternal. Como pudeste humilhar a tua família desta maneira? Helena estava na sua oficina, a aplicar cuidadosamente folha de ouro numa moldura barroca. O cheiro a terebintina e a cera de abelha pairava no ar. Humilhar a família? Repetiu ela, soprando suavemente o excesso de pó dourado. Por ser a dona legítima da minha casa, ou por impedi-los de a venderem ilegalmente? Não sejas teimosa, suspirou ele. Nós só queríamos ajudar o teu irmão. A família tem de se ajudar. Engraçado, disse ela, recuando para admirar o seu trabalho. Não me lembro de muita ajuda quando eu dormia num colchão ao lado da cama da vovó, ou quando comecei este negócio do zero, a trabalhar 18 horas por dia. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer palavra. Afonso nunca soubera lidar com a verdade desconfortável. A tua mãe vai consultar o Dr. Peixoto, disse ele por fim, o nome do advogado da família soando como uma ameaça. Vamos contestar a doação. Que tente, respondeu Helena com uma calma que o surpreendeu. O Dr. Monteiro tem tudo documentado, incluindo gravações em vídeo da vovó, a assinar os papéis e a explicar as suas razões, lúcida como sempre foi. Mas se vocês preferem gastar o vosso dinheiro numa batalha legal perdida, em vez de aceitarem a realidade, a escolha é vossa. Depois de desligar, teve uma visita inesperada. Camila estava à porta da oficina, parecendo mais pequena e mais vulnerável sem o séquito familiar. Posso entrar? Perguntou ela, a mão a descansar na barriga. Eu trouxe uma oferta de paz. Ergueu um saco de papel da confeitaria Colombo. Helena acenou para um banco de madeira. Espero que sejam sonhos. Camila conseguiu um sorriso fraco, tirando a caixa familiar. E umas torradas Petrópolis. Lembro-me de dizeres que te lembravam a vovó. Sentaram-se em silêncio por um momento, o aroma doce da pastelaria, a misturar-se com o cheiro da oficina. Finalmente Camila falou, a voz baixa. Eu não sabia, Helena. Juro que não sabia. O Ricardo disse-me que os teus pais nos iam dar o apartamento como presente pelo bebê. Ela fez uma pausa, os olhos a encherem-se de lágrimas. Nunca me passou pela cabeça que eles o estavam a roubar de ti. Foi o que pareceu, concluiu Helena por ela. Camila assentiu, parecendo miserável. O Ricardo garantiu-me que eles tinham falado contigo, que tu estavas de acordo em mudar-te para um lugar mais pequeno, já que o teu trabalho te consome tanto tempo. Ela partiu um pedaço de torrada, sem o levar à boca. Eu devia ter te perguntado diretamente, fui uma cobarde. Helena lembrou-se da Camila que entrara na família 4 anos antes, cheia de vida, uma talentosa designer de interiores com um futuro promissor, e observou Isadora e Ricardo a moldá-la gradualmente, convencendo-a a abandonar a carreira. Uma mulher da nossa posição não precisa de trabalhar, incentivando-a a focar-se em compras e eventos sociais. A edícula, disse Helena, surpreendendo-se a si mesma. A oferta ainda está de pé. Precisa de uma renovação completa, mas a estrutura é boa. A luz é fantástica. Camila levantou a cabeça, um brilho de esperança nos seus olhos. A sério? Mesmo depois de tudo? Com uma condição, disse Helena firme. Isto é um acordo entre nós, tu e eu, sem manipulações do Ricardo, sem queixas da minha mãe. Se vocês querem alugar o espaço, é um negócio. O contrato será formal, a renda será justa, sem dramas familiares. O Ricardo não vai gostar, admitiu Camila. Ele acha que a família não devia cobrar a família. E como é que essa filosofia tem funcionado para ele? Perguntou Helena, lembrando-se da sucessão de investimentos fracassados, sempre resgatados pelo cheque dos pais. Talvez esteja na hora de ele tentar algo novo, como por exemplo, a realidade. Camila ficou em silêncio por um longo tempo, a mão a acariciar distraidamente a barriga. Posso vê-la? Perguntou finalmente. Helena pegou num molho de chaves antigas. Não há melhor altura do que agora. A edícula era um charme esquecido.
situada nos fundos do terreno, rodeada por um pequeno jardim privado coberto de buganvílias, tinha um potencial imenso. O soalho de madeira estava gasto, a cozinha era dos anos 70, mas as janelas altas e as portas de vidro abriam-se para a vegetação luxuriante, enchendo o espaço de luz verde e filtrada. É linda, sussurrou Camila, passando a mão por um vitral antigo na porta da sala. Mesmo assim é simplesmente linda. Precisa de amor, concordou Helena. Mas eu já tinha planeado a renovação. Se estiveres interessada, podes escolher os acabamentos. Fazer deste lugar verdadeiramente vosso. Camila virou-se para ela, os olhos brilhantes. Por que é que estás a ser tão boa para mim, depois do que tentamos fazer? Porque foste a única que pareceu arrependida, respondeu Helena, simplesmente. E porque me parece que estás finalmente pronta para parar de deixar que eles tomem as decisões por ti. Nesse momento, os telemóveis de ambas vibraram em uníssono. O grupo de chat da família, que Helena silenciara. Isadora tinha enviado uma mensagem longa e imperiosa. Eu e o vosso pai tomamos algumas decisões sobre o futuro das propriedades. Uma reunião familiar é imperativa, domingo, na nossa casa na Serra. A vossa presença é obrigatória. Camila olhou para Helena, o pânico a regressar ao seu rosto. O que é que eles estão a planear agora? Helena nem se deu ao trabalho de ler, arquivou a conversa. Nada que importe, eles não são donos de nada, lembras-te? Podem planear o que quiserem nas suas próprias casas. O Ricardo vai esperar que eu vá, disse Camila, a voz a vacilar. Eles vão esperar que eu esteja ao lado dele, contra ti. E o que é que tu queres, Camila? Perguntou Helena, a sua voz suave, mas insistente. Camila olhou em volta da edícula, como se visse não apenas paredes a precisar de tinta, mas um futuro. Eu quero decidir as coisas por mim, disse ela, a sua voz a ganhar força. Quero que o meu filho cresça numa casa que seja nossa, mesmo que seja alugada, uma casa que não foi tirada a ninguém. Helena pegou no seu telemóvel e enviou uma mensagem rápida ao seu empreiteiro. Podemos começar os planos para a edícula na próxima semana? Depois virou-se para Camila. Contrato de aluguer padrão, preço de mercado. Dou-vos o primeiro mês de graça enquanto as obras decorrem. Mas Camila esperou que os seus olhares se cruzassem. Esta tem de ser a tua decisão. Não do Ricardo, não da minha mãe. Tua. Camila endireitou as costas. Uma nova postura. Uma firmeza que Helena nunca vira nela. Eu quero ver os planos assim que estiverem prontos. Ao saírem da edícula, outra mensagem chegou. Desta vez, do seu pai. A tua mãe está a considerar todas as opções legais. Não nos forces a ir mais longe. Helena mostrou o telemóvel a Camila. Ela abanou a cabeça. Eles não sabem mesmo quando parar, pois não? Não, concordou Helena, mas vão aprender. Ao olhar para a expressão determinada no rosto de Camila, Helena percebeu que algo fundamental tinha mudado. A dinâmica familiar, que parecera esculpida em granito, começava a rachar. Talvez isto já não se tratasse apenas de proteger a sua propriedade. Talvez se tratasse de quebrar um ciclo. Queres ajudar-me a terminar aquela moldura? Perguntou Helena. Lembro-me de teres um olho incrível para os detalhes. Antes de a minha mãe decidir que a decoração era uma carreira pouco sofisticada. Camila sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Eu adoraria. Ela olhou para Helena com gratidão. E Helena, obrigada, não só pela casa, mas por me mostrares que há outra maneira. De volta à oficina, enquanto trabalhavam lado a lado no silêncio confortável da criação, Helena pensou nas palavras da avó. Por vezes, a melhor vingança não é vingança de todo, é mostrar aos outros um caminho para a liberdade. A reunião na Casa da Serra, em Petrópolis, foi marcada com a solenidade de um tribunal. Helena não tencionava ir, até que Camila lhe ligou na noite anterior, a voz um sussurro urgente. Eles estão a tramar alguma coisa séria, disse ela. O Ricardo não sai do telefone com o Dr. Peixoto. Eles vão alegar que a vovó Amélia estava senil quando assinou a doação, que tu a manipulaste. Helena estava no seu escritório, a olhar para uma fotografia dela e da avó, no dia em que abriu a sua oficina. Deixa-os tentar, respondeu calmamente. O Dr. Monteiro tem as gravações. A vovó sabia exatamente o que estavas a fazer. Não é só isso, continuou Camila. Eles querem usar a minha gravidez. Argumentar que há necessidade de um lar estável para o neto lhes dá uma espécie de direito moral sobre a propriedade. O Ricardo não sabe que te estou a contar isto. Helena fez uma pausa. Pela primeira vez na sua vida, Camila estava a escolher a verdade em vez da lealdade cega à família que a acolhera. Obrigada por me avisares, Camila. Vais amanhã? Perguntou ela. Sim, disse Helena, a decisão a tomar forma. E tu? Houve um momento de silêncio. Depois, a voz de Camila, firme. Eu também. Cansei-me de ser um peão no jogo deles. O domingo amanheceu com a névoa fria típica da serra. Ao chegar à imponente casa dos pais, Helena viu os carros de tios e primos já estacionados. O clã fora reunido para o espetáculo. Lá dentro, a tensão era palpável. Isadora presidia na sua poltrona favorita, uma rainha no seu trono. Afonso pairava atrás dela. Ricardo andava de um lado para o outro junto à janela. O resto da família ocupava os sofás. Os rostos uma mistura de curiosidade e desconforto.
Camila estava sentada um pouco à parte, e quando os seus olhos encontraram os de Helena, ela deu um aceno quase imperceptível. Helena, disse Isadora, a sua voz gélida, que bom que decidiste juntar-te a nós. Não perderia isto por nada, retorquiu Helena, permanecendo de pé, embora esteja curiosa. Pensei que o assunto da propriedade já estivesse resolvido. Afonso deu um passo em frente, segurando uma pasta. Reavaliamos as circunstâncias da decisão da tua avó. O nosso advogado tem sérias preocupações sobre o estado mental dela nos seus últimos meses. A sério? Respondeu Helena. Os mesmos meses em que eu estava a cuidar dela, enquanto vocês todos estavam convenientemente ocupados. Tu enganaste-a, explodiu Ricardo. Envenenaste-a contra a própria família, quando ela estava vulnerável. Antes que Helena pudesse responder, a voz de Camila cortou o ar, clara e forte. Isso não é verdade. Todos os olhares se viraram para ela. Ricardo olhou para a esposa, chocado. Camila, senta-te. Isto não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver comigo, disse ela, levantando-se e caminhando para o lado de Helena. Um ato de desafio que fez a sala prender a respiração. Vocês estão a usar o meu filho, o vosso neto, para tentar roubar uma casa. E eu não vou permitir. O rosto de Isadora escureceu. Camila, querida, estás nervosa. São as hormonas. Não te atrevas a usar isso contra mim. Interrompeu Camila, a sua voz a subir. A Helena ofereceu-nos um lar, um lugar lindo que podemos tornar nosso, uma renda justa, uma oportunidade. Mas isso não é suficiente para vocês, pois não? Vocês precisam de ter tudo, o controle, o poder. Helena, em silêncio, tirou o seu telemóvel e um pequeno adaptador. Antes de continuarmos, acho que todos deviam ver isto. Ligou o telemóvel à televisão da sala. O rosto de Amélia, filmado num grande plano, encheu o ecrã. Estava sentada na sua varanda em Santa Teresa, o pão de açúcar visível ao fundo. Parecia mais magra, mas os seus olhos eram lúcidos, e a sua voz, embora fraca, era perfeitamente clara. Estou a gravar isto, começou Amélia, porque conheço a minha filha, Isadora, e conheço o meu neto, Ricardo. Sei que, depois de eu partir, eles tentarão reivindicar o que nunca lhes pertenceu por direito, apenas por presunção. Ela olhou diretamente para a câmara. O casarão não é um prêmio, é uma responsabilidade. É um pedaço da nossa história. Helena entende isso. Ela tem as mãos de uma criadora, não de uma consumidora. Ela preserva, ela cuida. Por isso declaro aqui, na minha plena capacidade mental, que a minha doação do imóvel na Rua Aprazível, número 112, a Helena de Almeida Campos, é a minha decisão final e irrevogável. Qualquer tentativa de contestar este ato será apenas uma prova da vossa própria ganância. O vídeo continuou, mostrando Amélia a assinar os documentos, com o Dr. Monteiro ao seu lado a explicar cada cláusula. Quando o ecrã ficou preto, o silêncio na sala era sepulcral. E a mais, acrescentou Helena, guardando o telemóvel. Tenho relatórios médicos mensais. Depoimentos de enfermeiras, fisioterapeutas, amigos da vovó. Até onde é que vocês querem levar esta farsa? Afonso deixou cair a pasta. Isadora afundou-se na poltrona, o seu rosto uma máscara de derrota. Mas foi a reação de Ricardo que surpreendeu Helena. Ele não olhava para a mãe nem para os papéis. Olhava para Camila. Tu sabias, disse ele, a voz baixa e cheia de uma dor genuína. Tu sabias da edícula? Tu tens falado com ela este tempo todo. Camila endireitou-se ainda mais. Sim, porque ela foi a única que me disse a verdade. A única que nos ofereceu uma oportunidade real, sem esquemas, sem mentiras. Os planos da renovação ficaram prontos ontem, acrescentou Helena, dirigindo-se a Camila. Se ainda estiverem interessados. Depois olhou para a sua mãe e irmão. Mas isto acaba aqui. As ameaças, as manipulações. O casarão é meu. Fim da história. Isadora levantou-se parecendo subitamente mais velha. Acho que está na hora de todos irem embora. Quando saíram para o ar fresco da serra, Camila parou ao lado de Helena. Eu quero ver os planos da renovação, disse ela, em voz alta, para que Ricardo, que vinha atrás, pudesse ouvir. Para a nossa nova casa. O sol começava a pôr-se, pintando o céu de laranja e roxo. As duas mulheres caminharam juntas para os seus carros, deixando para trás os sons abafados de uma família a implodir. Sabes que eles provavelmente nunca nos vão perdoar, certo? Perguntou Camila. Helena lembrou-se da avó, do seu sorriso sábio. Talvez não, respondeu ela, mas nós vamos construir algo melhor. 6 meses depois, Helena estava na cozinha da edícula renovada, a observar Camila a colocar um ramo de astromélias frescas num vaso sobre a bancada de quartzo. A barriga de Camila estava proeminente e o quarto do bebê, no final do corredor, estava pintado num suave tom de verde sálvia. A renovação transformara o espaço. O soalho de peroba rosa, restaurado por Helena, brilhava com um calor dourado. A cozinha, agora aberta para a sala, era um sonho de design moderno e funcional. Camila, redescoberta a sua paixão, supervisionara cada detalhe, transformando a edícula num santuário de luz e bom gosto. Ela até iniciara um pequeno negócio de design de interiores, com Helena a passar-lhe os seus primeiros clientes. Ricardo, embora ainda se ressentisse de ter de pagar renda, estava diferente.
Forçado a enfrentar a realidade, sem a rede de segurança da esposa e o apoio financeiro incondicional dos pais, conseguiram um emprego numa empresa de logística. Era menos glamouroso do que as suas startups, mas, pela primeira vez, ele chegava a casa cansado e com um sentido de propósito. Ele ainda não falava muito com Helena, mas o aceno de cabeça que lhe dava quando se cruzavam no jardim era respeitoso. Os seus pais tinham passado pelo silêncio, pelas recriminações e, finalmente, por uma aceitação relutante. O ponto de viragem aconteceu no chá de bebê de Camila, organizado por Helena, no jardim principal do casarão. Isadora apareceu, parecendo frágil e invulgarmente incerta. Tenho pensado muito no que a tua avó disse, confessou ela a Helena, num momento a sós. Sobre construir algo real. Ela suspirou. Eu nunca construí nada. Passei a vida na espera de herdar. Agora, enquanto Camila e Helena preparavam os últimos detalhes para a festa, Helena percebeu o quão profundo fora o terremoto. A tua mãe confirmou que vem, disse Camila, como se lesse os seus pensamentos, e perguntou se podia trazer a sua torta de limão. Helena ergueu uma sobrancelha. A famosa torta de limão, cuja receita Isadora guardava como um segredo de estado. Ela até se ofereceu para me ensinar a fazê-la, sorriu Camila. Pequenos passos, certo? O telemóvel de Helena vibrou. Era o gestor de uma pequena galeria de arte local. Ele queria alugar a senhora antiga oficina de Helena. Ela mudara-se para um espaço maior no resto do chão do edifício principal, para expandir o seu negócio. Sob a sua gestão, o casarão estava a florescer. Ela iniciara um programa para ajudar pequenos artesãos e artistas a alugarem os espaços comerciais a preços acessíveis, criando a comunidade que Amélia sempre sonhara. Dona Helena era a voz de Dona Lúcia, uma costureira que alugara uma das salas no corredor. Trouxe os cortinados para o quarto do bebê e umas empadas de palmito, da receita da sua avó. Ali estava a comunidade, pessoas a apoiarem-se umas às outras. Enquanto Camila e Dona Lúcia discutiam os méritos de diferentes tecidos, Helena regressou ao seu apartamento. No seu escritório, abriu a gaveta da cômoda e pegou na carta de Amélia. O papel estava gasto, mas as palavras eram eternas. Propriedade não é sobre muros e telhados, Helena. É sobre criar um espaço para as pessoas crescerem, para as comunidades florescerem. Tu entendes isto de uma forma que a tua mãe nunca entendeu. Bateram à porta. Era Ricardo. Parecia nervoso, mas determinado. Podemos falar? Sentaram-se na cozinha, no mesmo lugar onde tudo começara. A Camila, ela está mais feliz do que eu alguma vez a vi, disse ele, finalmente. A casa, o negócio dela, até a forma como ela agora responde à minha mãe. Ele levantou o olhar. Eu não percebia o quão sufocados estávamos todos. E tu? Ele hesitou. Tu construíste isto, não apenas para ti, para todos. Ele respirou fundo. Desculpa, Helena, por tudo. O telemóvel de Helena vibrou novamente. A galeria de arte confirmava o aluguer. Um novo sonho a começar debaixo do seu teto. Vem ver uma coisa, disse ela a Ricardo. Levou-o numa visita pelo casarão. Apresentou-o a Dona Lúcia, na sua oficina de costura, ao Sr. Antunes, na sua livraria de alfarrabista, ao jovem casal que abrira um estúdio de cerâmica. Cada porta abria-se para uma história, uma paixão a ganhar forma. É disto que se trata, explicou Helena. Não é sobre possuir, é sobre cultivar. Ricardo ficou em silêncio, a absorver tudo. Como a Camila com o design, disse ele, finalmente, como tu com os móveis. Exatamente, disse Helena. O casarão nunca foi apenas um prêmio a ser ganho. Era uma semente a ser plantada. Naquela tarde, durante o chá de bebê, o jardim encheu-se de risos. Camila e Ricardo recebiam os convidados, juntos. Isadora, num canto, ensinava a uma prima a consistência do seu famoso creme de limão. Afonso conversava animadamente com o Sr. Antunes sobre livros raros. Helena observava tudo da varanda, a mesma varanda onde a sua avó lhe dera o envelope que mudara tudo. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas das mangueiras, criando padrões de luz e sombra no chão. Viu Camila a rir, a mão de Ricardo protetoramente nas suas costas. Viu a sua mãe a sorrir, um sorriso genuíno, sem artifícios. Viu uma comunidade a celebrar uma nova vida. O casarão estava mais vivo do que nunca. Não era apenas um edifício, era um ecossistema de sonhos, alimentado pelo respeito e pela oportunidade. Helena sorriu. O legado de Amélia não estava na escritura guardada numa gaveta. Estava ali, à sua frente, no som das conversas, no cheiro das empadas e da torta de limão, na promessa de um futuro construído, não sobre direitos de nascença, mas sobre o mérito, o trabalho e a extraordinária resiliência do perdão. A verdadeira propriedade era essa, a capacidade de construir um mundo melhor dentro das paredes que se escolhe chamar de lar. E pela primeira vez em muito tempo, aquele lar parecia suficientemente grande para todos.